E aí, meus caros do canal do Delegado Flaviano, sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. E aí, você conhece o Delegado da Cunha? Já ouviu falar no Delegado da Cunha? Tá aí na tela aí. Esse é o Delegado da Cunha. E recentemente, na verdade, tem um tempo, né? Ele já aparece em muitas notícias aí relacionado a algumas polêmicas e tal. E agora, recentemente, ele fez uma live. Ó, foi uma live agora e eu tava vendo aqui um trecho dela. Me parece que recentemente houve uma decisão do Conselho Superior da Polícia Civil lá do Estado de São Paulo. E aí, pela demissão dele, em razão de práticas que o Conselho considerou ilegal, e aí ele foi demitido. E aí é interessante que onde eu ando por aí, a galera já fala assim, alguns conhecidos, né? Ah lá, você viu? O delegado da Cunha vai ser demitido e para de gravar os vídeos. Na verdade, a utilização da internet é comum por muitos servidores públicos, né? Eu sou um servidor público, mas aqui nesse momento não atuo como servidor público. E esse caso do delegado da Cunha, ele é importante porque ele pode trazer para nós muitas reflexões, muitas reflexões. Primeiro de tudo, nós precisamos ver na teoria o que se atribui ao indivíduo. Por exemplo, na teoria aquilo que ele fez é errado ou não. E aí depois ele ficar na prática se aquilo de fato, e teoricamente é estabelecido como errado, aconteceu. Por exemplo, pensa você um exemplo para você ter uma ideia mais ou menos. Você convive com a sua mulher. Sua mulher um dia fala para você assim, ou uma mulher, a sua mulher um dia fala para outras pessoas, fulano de tal, você agrediu ela. Veja, agredir uma mulher é crime. Então, na teoria isso é crime. Agora, no campo prático, precisa saber se de fato você agrediu aquela mulher. E é o que a gente pode extrair de forma tranquila desse caso da Cunha. Pensou, eu não sei quais são as acusações profundamente, necessariamente eu não vejo isso, não acompanho, e na verdade a gente não tem acesso a muita informação, a gente vê muita notícia, título e tal. Mas supostamente uma das notícias que eu vi dizia que ele tinha forjado a prisão de um chefe do PCC para gravar vídeo. Bom, com certeza, forjar a prisão de qualquer pessoa é crime, é abuso de autoridade, isso aí nós não temos dúvida. Então, no campo teórico, se você estabelecer a premissa, forjei uma prisão para gravar um vídeo, abuso de autoridade, evidente, crime, de repente, de encarcerar uma pessoa, não tem dúvida nenhuma quanto a isso, na teoria. Aí, se no campo prático isso de fato houver acontecido, é claro, tem que levar uma punição, tem que levar uma represália. Mas não é pelo indivíduo estar utilizando a rede de internet. Muitos, né? Muitos, se você escrever delegado, delegado, né? Ó, você vê vários delegados que têm muitos vídeos, né? Muitos vídeos. Tem um lá de São Paulo mesmo, delegado Paulo Belinski, né? E acho que é isso, Belinski, veja aí. Então, há muitos servidores públicos e nos mais variados ramos que eles aparecem na internet e televisão, como é muito comum. Você que está aqui no estado de Rondônia já viu outros servidores públicos. E não estou falando dos servidores que ocupam cargo de delegado, por exemplo, vários cargos, dos mais variados, até porque a utilização da internet é uma forma de comunicação. E tem que estabelecer o seguinte, pô, no momento de folga, o servidor é livre para fazer, desde que ele não pratique nada que seja de forma muito grave ou que atente contra princípios nacionais, desde que não seja um ato que nenhuma outra pessoa poderia cometer, que seria algo muito grave, na folga a pessoa pode fazer o que ela quiser, inclusive participar de debates na internet, né, gravar aulas, né, muito comum os servidores da área do direito gravar aula, a gente vê várias aulas aí sendo gravadas, então isso é algo bastante comum. Agora, o que não pode, e aí nós temos certeza, é a utilização do instrumento público para fins de promoção pessoal. Isso não pode. E se você parar para pensar, tem várias formas disso acontecer. Uma delas é você utilizar a atividade desenvolvida por um servidor público, e aí eu posso citar, por exemplo, a atividade desenvolvida pelo servidor da área de segurança pública para fins de promoção pessoal ou para fins de enriquecimento pessoal, claro, não pode. Então você não pode utilizar a sua atividade pública, que você é remunerado para tanto, para fins de promoção pessoal, para fins de autopromoção ou de enriquecimento, é claro. Agora, na sua hora de folga, claro, né? É comum
você vê quem vai vender um curso, quem vai fazer alguma outra atividade, desde que não existe nenhuma incompatibilidade, percebe? E através das redes sociais isso é fomentado, isso é estimulado, isso alcança outros patamares. Mas o cuidado que nós temos que ter, e não só os servidores da área de segurança, qualquer outro servidor não pode, né? Ele não pode se valer da utilização do seu instrumento público, da máquina pública, para fins pessoais. Essa ideia da proibição da utilização do instrumento público para fins pessoais já é antiga, isso vem sendo combatido. O Congresso Nacional, através dos deputados federais e senadores, as assembleias legislativas, as câmaras de vereadores, os poderes executivo, judiciário, o Ministério Público, eles fomentam, claro, o combate a esse tipo de comportamento. E a gente vê um exemplo disso, por exemplo, na desincompatibilização hoje para fins eleitorais. Então, quando o indivíduo está prestes, ou ele se declara já participante do processo eleitoral, acho que é no pré-campanha, o indivíduo já tem que se separar de alguns cargos que ele eventualmente exercia antes, né? Ele tem que se desincompatibilizar para quê? Para que não se utilize, claro, para fins pessoais a máquina pública, e principalmente para os fins eleitoreiros. O delegado da Cunha, como a gente pode ver através do que ele tem publicado ultimamente e tal, e ele está com a pretensão de alcançar um nível político, né, de entrar na política, né, acho que você vai se lançar como pré-candidato, se lançou como pré-candidato a deputado federal. Cara, uma vez que o indivíduo entra na política, aí com certeza ele passa um enfrentamento muito maior, né? Infelizmente, apesar das melhoras que nós vemos aí ao longo dos anos no nosso país, né? Apesar das melhoras, ainda há muito que se melhorar em se tratando de política, claro. Hoje há muitos políticos bons, muitos políticos honestos, muitos políticos que brigam e lutam pela probidade. Só claro, assim como em qualquer ambiente tem pessoas de má índole, pessoas desonestas, também no meio político há pessoas dessa natureza. E claro, isso pode refletir, a depender do caso concreto, na atuação de um agente de segurança, né? E aí o indivíduo, então, que começa a buscar esse enfrentamento com a política, né? Tentando ingressar no ramo político, esse indivíduo vai passar a enfrentar uma resistência muito maior, muito maior. Uma coisa é certa, né? Em se tratando desse caso do delegado da Cunha, e as considerações que ele pode trazer para nós, né? As considerações sobre esse caso. Um alerta, né? Um alerta daquilo que nós já sabemos. Nós não devemos, os agentes públicos, todos os agentes públicos, não devem se utilizar da função, do cargo, não devem se utilizar do instrumento público para fins de promoção pessoal. Isso é vedado na Constituição. Se você, de repente, é estudante, é concurseiro, artigo 37, parágrafo 6º, salvo engano, da Constituição Federal. Vamos ver se é isso mesmo. Opa, CF aqui, ó. Artigo 37, parágrafo 6º. Vamos ver se é isso. Ora, cadê o 37? Está aí. 37, o parágrafo 6º. Será que ainda estou afiado no direito constitucional? Ou não? Deixa, errei essa porra. Não é sexto, não. Segundo, vamos ver. Não, vixe, primeiro. Bom, o primeiro nos dá uma ideia, né? A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanha dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal. Esse aqui é um exemplo da proibição da promoção pessoal, da utilização da máquina pública para fins de promoção pessoal. Isso tem que ser combatido mesmo, né? Tem que ser combatido mesmo. E eu acredito que a maior preocupação é que está no cenário político. É no cenário político que nós vemos com maior ênfase isso aí. Eu gravo esses vídeos há praticamente, acho que desde 2018, por aí. Desde 2018 eu gravo esses vídeos, né? Delegado Flaviano. Claro, aqui você pode pensar, pode fazer algumas considerações, né? Quando eu falar, eu gravo, pô, o nome que eu uso, delegado Flaviano. Mas a questão é, será que a utilização desse nome, delegado Flaviano, é um ato de promoção? Eu já comentei isso em outros vídeos. Será que seria um ato de promoção pessoal ou não? Porque todo mundo, na verdade, me conhece como delegado Flaviano.
assim como conhece um cabo da polícia militar, como cabo fulano de tal e tal. Enfim, os meus vídeos sempre foram gravados no sentido de ser algo pessoal. Mas é claro, quem for gravar vídeo utilizando a máquina pública e demonstrando ou usando policial disfarçado, tem alguns canais que mostram, né, a atividade policial. Polícia 24 horas é aquele? Polícia 24 horas. Polícia 24 horas. Tem alguns canais que mostram, né, a utilização, ou mostram ali algo bastante. Isso aqui é muito semelhante com aquilo que o delegado fazia, né? Muito, muito semelhante. Bom, até que ponto isso aqui não pode ser realizado? Até que ponto pode ser realizado? A gente fala, na teoria, é difícil você, na teoria, refletir aquilo que ocorre na prática. E aí, como não se dá publicidade, né? O próprio da Cunha não confere tanta publicidade assim para que nós possamos saber de fato o que aconteceu, né? Para você poder ver o processo, de repente ver quais são as arguições, o que se atribui a ele e tal. E aí você de fato conseguir expor um tipo de opinião. A verdade é a seguinte: o trabalho que foi feito por ele ao longo desses anos, isso aí ajudou a dar uma imagem diferenciada as polícias, né? Porque eu vi muita gente, porque eu vi muitas pessoas falando, caralho, você viu aquele delegado da tá porra. Porque mostrou um lado muito, talvez, técnico de uma atividade policial, né? E aí eu vi vários vídeos, né? Aqueles vídeos com prisões e tal, e que havia ali havia um cuidado, um respeito aos direitos e garantias dos indivíduos, né? Uma polícia que não estou dizendo que as polícias não sejam assim, mas mostrou a polícia dessa forma, mostrou uma polícia altamente técnica e que sempre respeitava os direitos dos indivíduos. Claro, estava sendo gravado, né? Ninguém ia cometer um ato ilegal, né? Ninguém ia cometer uma ilicitude. Mas isso foi muito bom, isso foi muito bom. Na minha opinião, né? Na minha opinião, isso foi algo muito positivo, porque mostrou uma aproximação entre a polícia e a sociedade e tal. Bom, não sei, a gente nunca vai saber se esse delegado não houvesse usado esse enfrentamento político, se ele teria tido essas mesmas repreensões, né, no campo civil, criminal. Enfim, ele até diz na live dele que foi absolvido no criminal. Provavelmente o entrar no cenário político gera um enfrentamento muito maior para o indivíduo, né? Gera um enfrentamento muito maior para o indivíduo. E qual que é a sua opinião a respeito desse assunto, a respeito do caso do delegado da Cunha? Coloca aqui nos campos dos comentários e vamos trocar uma ideia. São assuntos em alta, né? E a gente precisa conversar sobre esses assuntos. Precisamos falar alguma coisa a respeito dele, tá certo? Deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos aí esperar esses concursos aparecerem aí, né? Forte abraço, até o próximo.